Shin Godzilla é com certeza um dos mais amados Godzillas que já surgiram. Ele pode até não ser o maior ou o mais famoso, mas ele sempre estará no topo da lista dos fãs da franquia Godzilla. E uma das suas mais impressionantes características é a da mutação. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala galera, hoje eu tenho um super vídeo pra vocês fãs de Godzilla. Hoje vamos falar de um dos nomes mais lembrados quando o assunto é Godzilla, o Shin Godzilla ou Shin Godzilla se preferir. Mas sabe o que também é super? É poder contar com a sua inscrição no canal, porque sem sua inscrição o canal desaparece. E desaparece mais rápido que prédio na frente da canela de Godzilla. Então conto com a sua inscrição, para que possamos continuar a trazer vídeos cada vez melhores para você. E com tudo isso dito, então bora pro vídeo. Shin Godzilla é o primeiro filme da era Reiwa, sendo produzido pela Toho depois de uma série de filmes americanos. E ele foi feito como uma espécie de protesto velado em relação ao desastre em Fukushima, tendo como base de sua concepção uma criatura marinha ancestral exposta a lixo radioativo. E então, mais uma vez, Godzilla surgiria do oceano para destruir o Japão. Mas dessa vez ele tinha algo diferente. Ele sofria constantes mutações e evoluía a cada uma delas, saindo de uma altura de 28 metros em sua segunda forma para 222 metros na sua última forma vista no filme. De acordo com as artes produzidas para o filme e uma série de documentos oficiais, a quarta forma de Shin Godzilla seria apenas o início de um longo ciclo de evolução, e suas futuras formas e consequências foram analisadas e documentadas. Além disso, os documentos trazem à tona o fato de que para derrotar Shin Godzilla, seria necessário a sua destruição a nível subcelular, e que o coagulante foi apenas uma medida para ganhar tempo. Então hoje não falaremos apenas das 5 formas vistas no filme, mas sim das 8 formas teorizadas durante a produção do filme. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar passo a passo como essas mutações aconteceram, e tenho certeza que essa evolução vai te deixar impressionado. Então vamos começar com a chamada pré-forma. Como eu disse anteriormente, ele foi criado pelo despejo de lixo nuclear no oceano, e como muitos outros monstros é praticamente uma reação a alguma atitude ou comportamento humano. E vejam bem, isso é o que acontece quando criaturas marinhas ancestrais se alimentam e se desenvolvem em meio a esse tipo de material. A primeira forma. No filme não podemos ver nada muito além de uma longa cauda amarelada e parte do dorso. Mas as artes produzidas para o filme mostram que a primeira forma era algo como um monstruoso e primitivo girino, mas com grandes guelras nas laterais. Aparentemente ele já contava com uma dorsal bem formada, mas infelizmente ela não aparece muito, diferentemente da cauda que podemos ver claramente e que pode facilmente chegar aos 20 metros de comprimento. No entanto, não temos conhecimento se essa forma já tinha algum tipo de poder. A segunda forma. A segunda forma é aquela que vemos saindo do mar, se locomovendo quase que horizontalmente, praticamente se arrastando pelo chão. Ele ainda não tinha braços, mas já apresentava algum sinal que eles iriam evoluir em pouco tempo. Com grandes olhos brancos e pequenas pupilas pretas, ele apresentava uma cor amarelada quase como se estivesse doente, com alguns músculos e tecidos avermelhados expostos. Mas o que ficava aparente mesmo eram suas guelras laterais, muito inchadas e que sangravam constantemente, mostrando que ele ainda estava lutando para sobreviver fora da água. Sua cauda ainda não trazia muita novidade, se parecendo muito com a da primeira forma. Ele lembrava muito um animal recém-nascido, que havia sido largado sem nenhum propósito ou direção. Ainda assim, ele tinha cerca de 20 metros de altura, o que é bem impressionante para algo no início de sua formação. A terceira forma. Na terceira forma já podemos ver alguns traços do Godzilla que estamos acostumados a ver em outras versões. Ele já anda sobre 2 patas, sendo as patas traseiras muito mais desenvolvidas do que as patas frontais. E tem um pescoço um tanto comprido se compararmos ao restante do corpo. E nessa forma também podemos perceber que durante as mutações, grandes quantidades de calor são liberadas e muita energia utilizada no processo. Também podemos notar que suas guelras diminuíram de tamanho, o que mostra que ele se adaptou a respirar fora da água. Mas apesar de ter as patas traseiras desenvolvidas, ele ainda mostra alguma dificuldade ao caminhar do alto dos seus 57 metros. A quarta forma.
Na quarta forma de Shin Godzilla já podemos ver um Godzilla com aparência muito mais próxima dos Godzillas tradicionais, andando tranquilamente sobre duas patas e com placas dorsais bem desenvolvidas. Ele apresenta uma altura bem superior à forma anterior, chegando aos 118 metros de altura. Sua pele agora está mais escura, com tons de preto e algumas áreas em vermelho para destacar partes do corpo, como seu pescoço e pernas. Mas podemos notar que sua cara mudou muito e tem um design de uma criatura surgida do inferno, sem bochechas ou lábios e com várias fileiras de dentes afiados. Ele também não tem pálpebras, mas no entanto ele tem uma espécie de membrana protetora nos olhos, que ele usa quando solta a baforada atômica ou a chama térmica. Mas o que fica realmente evidente é o comprimento de sua cauda, que chega a medir quase o dobro do tamanho de seu corpo inteiro. A quinta forma. A quinta forma pode ser vista logo após ele ser contido usando o coagulante. Shin Godzilla parece completamente paralisado, e nesse momento parece que a estratégia para combater os humanos passa a ser evoluir para algum tipo de humanoide. E então podemos notar na ponta de sua cauda várias criaturas com estruturas parecidas com estruturas humanas, e essas criaturas também têm placas dorsais, assim como Godzilla. Os modelos e artes mostram que eles não têm olhos, mas sim uma grande rachadura que cobre todo o topo do crânio, partindo de um buraco no meio do rosto. E esse padrão se repete com um grande buraco no meio do peito e uma cicatriz que desce pela barriga, o que dá a ele um aspecto muito parecido com algo que seria tipo um kaiju zumbi. Segundo as artes e os documentos conceituais, a evolução dessa forma poderia adquirir a habilidade de voar, talvez com o surgimento de asas ou impulsionando a si mesmo através de seu bafo atômico. E ele poderia se autodividir ilimitadamente, podendo reconstruir um corpo inteiro com apenas uma pequena fração de seu corpo original, levando a sério a estratégia de dividir para conquistar, e assim deixando de ser um único alvo, o que inviabilizaria, por exemplo, o plano do coagulante. Outra característica aterrorizante é que ele perderia muita sensibilidade à dor, o que o tornaria muito mais agressivo e difícil de parar. Até agora cobrimos todas as mutações vistas no filme, e agora vamos para as que ainda estariam por vir. A sexta forma. Na sexta forma, ele superaria a necessidade de ar e água para sobreviver. Nesse momento, todos nós já sabemos da relação dele com radiação e lixo nuclear desde seu nascimento, o que nesse estágio permitiria evoluir para uma forma que poderia gerar a própria energia de forma ilimitada, com o uso de fusão nuclear, mas ainda seria necessário o uso de hidrogênio para essas fusões. Então, um outro plano para seu desenvolvimento seria se transformar em algum tipo de grande biomassa, do tipo saída de filmes de terror, e sem partes do corpo definidas. Nesse ponto, ele poderia até mesmo ocupar outros planetas, para continuar se multiplicando por todo o universo. E é disso que se trata a próxima forma. A sétima forma. Continuando seu desenvolvimento no espaço, ele poderia se conectar mentalmente com outros da espécie, se tornando uma única entidade pensante e capaz de perceber tudo ao seu redor. Seria capaz também de sobreviver em qualquer planeta e qualquer tipo de ambiente hostil. E o mais impressionante é que ele seria capaz de sintetizar qualquer tipo de material a partir do nada. E então ele seria capaz de gerar seu próprio mini-universo. Mas ele não iria parar por aí. Na sua essência, ele tem a necessidade de nunca parar de crescer e se expandir. Então ele ainda evoluiria para a oitava forma. A oitava forma. Na oitava forma, Shin Godzilla iria transcender as leis da física, chegando ao nível de um deus, conquistando assim a imortalidade, a onisciência e a onipresença singulares aos deuses, transformando-se em uma criatura do tipo chamado Azathoth, uma espécie de deus monstruoso, onde tudo que existe surge de seus sonhos, se tornando a forma de vida mais evoluída, podendo criar outras formas de vida se assim ele quisesse. E o sonho de hoje de Azathoth é que você se inscreva no canal. E para isso você tem que clicar no botão inscreva-se que vai aparecer aí no meio da sua tela. Obrigado, um abraço e até a próxima.